Meu objetivo ao escrever esta carta é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências, as perseguições pelas quais vocês têm passado, são verdadeiramente parte da graça de Deus. Interessante, né? Perseguição, provação, faz parte da graça de Deus sobre nossas vidas. Daí ele fala, permaneçam firmes nessa graça. Pastor Russell Shedd, falecido, muito respeitado no Brasil todo, ele, falando sobre essa carta, ele fala que esta carta é um pequeno manual para cristãos que sofrem, manual para cristãos que estão debaixo de opressão, perseguição religiosa, estão sofrendo porque vivem num mundo hostil a Cristo, a Deus, ao Evangelho de Cristo. Essa carta tem tudo a ver conosco. Eu não vejo melhor fase para pregar sobre esta carta, desde que cheguei aqui, como do ano passado para cá. Não só por causa do Covid, mas por causa de uma série de coisas que está acontecendo. Essa carta tem tudo a ver conosco, e sempre teve, irmãos, porque toda vez que alguém decide viver uma vida séria com Deus, viver piedosamente em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3,12 fala que essa pessoa vai ser perseguida. 2 Timóteo 3,12 fala, todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No mundo hedonista, no mundo que todo mundo quer só curtir, você começa a viver para a glória de Deus, você incomoda as pessoas, você irrita as pessoas. Hoje nós precisamos, todo mundo aqui que está tentando viver uma vida santa para o Senhor, para a glória de Deus, por gratidão àquilo que Ele é, por gratidão àquilo que Ele já fez e fará por nós, você é perseguido. Tem gente que te odeia, tem gente que não vai com a sua cara, por causa de Cristo. Além do mais, nós sempre também lutamos contra as nossas próprias fraquezas, enfrentamos, nós temos, o cristão tem 3 inimigos, ele tem a sua própria carne, ele tem que lutar diariamente contra desejos que não são conforme a revelação, a vontade, o caráter de Deus. Nós temos que lutar contra a carne, nós temos que lutar contra o próprio diabo, seus anjos, e nós temos que lutar contra o mundo, nós temos que lutar contra a cultura, contra uma sociedade, uma cultura hostil a Cristo e seu Evangelho, hostilidade aberta e crescente. Hoje cristãos sofrem perseguição física aberta e declarada. Tem esse quadro aí, se você for na internet, põe lá, Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas, ela trabalha com a igreja perseguida, os cristãos perseguidos ao redor do mundo. E aqui nesse mapa, você tem 50 países onde é perigoso ser cristão, onde você sofre perseguição, opressão. Alguns países isso é do nível médio, outros muito elevado. Onde está vermelho ali, é porque ali é elevado, ali ser cristão é correr risco de morte. O relatório dessa missão Portas Abertas informa que todos os dias, meu irmão, todos os dias, 13 cristãos são mortos por causa da sua fé no mundo. São mortos por causa da sua fé. A missão também fala que todos os dias, 12 templos ou edifícios de organizações cristãs, todos os dias, 12 templos ou edifícios cristãos são atacados. E todos os dias, 12 cristãos são injustamente detidos ou presos, e outros 5 sequestrados por causa da sua fé. E o dado alarmante é que 300 ou mais de 340 milhões de cristãos sofrem alto nível de perseguição e discriminação religiosa. Essa é a perseguição que nós ainda não vemos aqui no Brasil. Perseguição aberta, que o governo faz de conta que não vê e deixa rolar, ou às vezes o próprio governo promove. Mas vamos falar de nós aqui no Brasil. Nós aqui no Brasil já estamos sofrendo a perseguição midiática e cultural. Midiática e cultural. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: os meios de comunicação estão dirigidos, infelizmente são dirigidos por ateus e militantes ateus. E esses militantes ateus, eles falam muito sobre tolerância. Eles falam muito sobre isso, e é muito bonito na teoria eles falarem que todo mundo tem que respeitar todo mundo. Mas só que a tolerância pregada por esses militantes ateus é intolerante contra uma coisa: contra os cristãos. Eles respeitam os islâmicos, eles respeitam qualquer barbaridade, mas os cristãos eles não respeitam.
Eles não admitem mais o princípio da liberdade de crença e expressão. Isso está começando a ferver aqui no Brasil, para o nosso lado. Quem não pensa como o pessoal da mídia ateu pensa, vai ser desprezado, vai ser zombado, vai ser criminalizado até. Eles fazem pressões para que o governo nos criminalize por crermos naquilo que nós cremos. Por exemplo, quem crê em Deus e no valor da família, eles começam a debochar da gente, que somos um grupo de fundamentalistas xiitas. Uma mulher cristã dessa igreja aqui, que se dá muito bem com o seu marido, e seus filhos são obedientes, vêm à igreja, frequentam a escola bíblica dominical, e ela está tendo uma vida abençoada, familiar. Ela começou a perceber que as vizinhas com as quais ela tomava café e chá e tal, começaram a hostilizar ela, porque nos chás de café, todo mundo, todas as madames falavam mal do marido, e falavam mal da família e dos filhos. Só que ela ficava quieta, e a hora que apertavam ela, falava: olha, meu marido é um amor, eu amo ele, ele me ama, a gente se dá bem, meus filhos são uma bênção, estão na igreja. Elas começaram a hostilizar. Isso acontece, irmãos, isso acontece. A sociedade, ela está culturalmente se virando contra nós de uma forma horrível. Por exemplo, quem crê no valor e beleza da masculinidade cristã saudável, quem quer criar o seu filhinho, a aprender a ser um homem que deve proteger, prover e liderar as mulheres de forma exemplar e servil, como Jesus, essa pessoa é vista como machista. Quem crê no valor e beleza do gênero masculino e feminino é homofóbico. Você não pode falar: não, eu creio, eu acho maravilhoso o que a Bíblia ensina, Deus criou o homem e a mulher. Só isso, só. Você é homofóbico. É a ditadura da mordaça. Tem um rapaz da nossa igreja, falou para mim essa semana, lá na minha empresa, tem uma campanha tão forte, uma militância tão forte, que a empresa mesmo investe no seu site, no seu Instagram, que você tem que apoiar o movimento LGBT, tal, e você tem que apoiar isso. E eu falou: estou sentindo acuado, eu estou vendo que eu vou ter que sair dessa empresa, porque eu não concordo com isso. Mas por eu não curtir, por eu não gravar os videozinhos da empresa pregando isso, eles estão começando, apesar da minha capacidade, apesar do meu talento, eles estão começando a me hostilizar. Gente, está aí. Nós, cristãos, estamos sendo cada vez mais marginalizados e difamados. Hoje, eu preguei na quinta-feira aqui, 1 João 14,6, Jesus declarando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, hoje pregar isto, é perigoso o YouTube cancelar o seu canal ali, por pregar que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para eles isso é intolerância religiosa, isso aí é uma fala intransigente, é uma conversa de pessoas bitoladas.